Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui sobre as políticas de acesso condicional na Azure, né? Na Microsoft Azure, tá bom? Essa é uma funcionalidade que os provedores oferecem, né? Provedores de nuvem, não só a Azure, mas como a AWS, Google Cloud também, né? Que são basicamente acessos condicionais, tá? Então a gente pode restringir o acesso aí dos usuários, né? De acordo com o tipo de dispositivo que eles estão conectando, de acordo com a localidade que eles estão conectando, ou por exemplo, o nível de autenticação que eles têm, se eles têm MFA, a gente pode falar, por exemplo, que somente usuários que têm MFA habilitado podem conectar, né? E a gente pode limitar qualquer tipo de acesso para todas as aplicações na nuvem, ou para o portal na nuvem, e por aí vai, tá bom? Então, o primeiro pré-requisito para a gente habilitar as políticas condicionais, né? É claro, a gente tem que ter uma assinatura uma subscription aí, né, da Azure, né, uma assinatura, tá? E a gente vai precisar ter uma, uma licença do Microsoft Entra, né? É, o Microsoft Entra mudou de nome recentemente, ele é conhecido como Azure Active Directory, né? E a licença que permite a utilização do, das políticas condicionais, né, é o Microsoft Entra ID P2, né, P2, Premium 2, tá bom? Então, se você não tem essa licença, você tem que fazer o upgrade para essa licença para você poder usar as políticas condicionais, tá bom? Então, para usar a política condicional, vamos primeiro criar um grupo aqui que a gente vai. Basicamente, a ideia dessa política que a gente vai criar é restringir acesso a um determinado grupo, né? Para alguns usuários, né? A gente vai colocar os usuários lá dentro, né? Por exemplo, para acessar somente do Brasil. Se ele estiver fora do Brasil, ele não vai acessar, né? Então a gente vai colocar a, permite Brasil. Só assim, tá bom? É, então vai ser. A gente já vai até colocar um membro aqui, por exemplo, é o usuário 01 que eu já tenho de teste aqui, tá bom? Já vamos adicionar ele nesse grupo aqui, ó. O Zer01, que é o usuário de teste que eu tenho aqui, tá bom? Então vamos criar esse usuário, esse grupo, tá? Então, esse grupo aqui é o grupo que vai permitir os usuários que estão dentro desse grupo. Eu não sei se eu selecionei aqui ou se ele só está só demorando mesmo. Vamos ver aqui. Só o tempo de refresh mesmo. Acho que ele só demora um pouquinho para isso. Beleza. O usuário já está aqui dentro do grupo, então a gente agora vai criar uma política de acesso para a gente conseguir restringir o acesso desse usuário, tá? Então, primeiro a gente vem na parte de segurança aqui do Microsoft Entra ID, né? E vem na parte de Conditional Access, né? Acessos condicionais, tá bom? Dentro dos acessos condicionais, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o que a gente chama aqui de localização, né? O Named Locations, né? A gente pode criar via uma localização via IP, uma localização via país também, né? Que vai filtrar os países. Essa via IP é muito interessante, por exemplo, quando você quer que os acessos a recursos da nuvem sejam realizados somente do seu escritório, da sua organização, né? Você não quer que você acesse de qualquer IP. Isso é uma forma interessante de restringir o acesso aos recursos em nuvem, tá? Então, vamos criar aqui uma baseada em país, tá bom? Então a gente vai chamar aqui uma que vai ser o Brasil, né? E vamos procurar aqui Brasil, que vai estar em inglês, né? Vamos selecionar aqui, então todo IP que ele identificar do Brasil, ele vai agrupar e colocar nessa localização aqui nomeada, né? Que a gente chama Named Location, né? Beleza. O próximo passo é criar a política em si, tá bom? Então a gente vai criar uma nova política aqui na parte de policies, tá? E vamos, essa daqui, política vai chamar permite Brasil, tá? E a gente vai associar ela ao grupo, né? Somente usuários e grupos. A gente tem aquele grupo. A gente pode fazer só para o usuário, né, pessoal? Mas o ideal é fazer para grupo, que depois você não precisa ficar alterando a regra em si, né? Você só adiciona e remove usuários do grupo, tá bom? É, os recursos aí vão ser eu quero bloquear tudo, tá? Todos os acessos aí
na nuvem, tá bom? E a parte de network aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai configurar, né? E a gente vai excluir o Brasil. Olha só que interessante. O que a gente vai fazer aqui? Que a gente vai basicamente excluir o Brasil dessa regra e criar uma regra para quê? Para bloquear qualquer outro tipo de acesso, tá? Então, a gente vai ver que a condição aqui vai ser. A gente vai ver, na verdade, que a condição ele já escolheu aqui, né? A gente não vai querer usar nenhuma específica. A gente pode colocar. A gente já escolheu de localização, né? A gente poderia colocar, por exemplo, se a gente quer bloquear o usuário, algum usuário específico, ou algum tipo de dispositivo, por exemplo, assim, de dispositivos mobiles, você não pode conectar de fora de algum IP diferente, tá? E finalmente aqui a gente vem e vai bloquear o acesso, tá? Então, basicamente, a gente está bloqueando o acesso para todo mundo, com exceção do Brasil, tá? Então, ele vai incluir qualquer rede, né? E menos redes que estão vindo do Brasil, tá bom? E é lógico, somente para esse grupo aqui de usuários, tá? Essa conta que eu estou acessando, por exemplo, é uma conta que não está nesse grupo, então não vai aplicar essa política, tá? Então, aqui vamos habilitar a política e criar, ok? Prontinho. Então, agora nós temos a política permite Brasil. Então, vamos aqui conectar com esse usuário. Primeiro, vamos só conferir que a gente está saindo do Brasil, né? Vamos atualizar aqui, ó. Vamos ver de onde que a gente está saindo aqui. Beleza, a gente está saindo do Brasil, né? O nosso IP externo aí é o IP do Brasil. Então aqui eu vou conseguir conectar sem problema, tá? Vamos conectar com esse usuário user01 aqui, abrir uma outra tela aqui da Azure, né? Com o usuário user01, desse mesmo domínio aí, do Enter ID, tá? Vou conectar aqui nele e aqui eu vou conseguir conectar normalmente, né? Estou conectado aqui com o user01. Aqui eu estou vindo do Brasil, né? E estou no mesmo tenant que a gente fala, né? Da Azure lá. Então a gente vai ver os mesmos usuários, vai ver o mesmo domínio aqui. Se a gente for listar os usuários aqui, são exatamente aqueles que a gente estava olhando, exatamente nossos usuários aqui, tá bom? Então, beleza, eu vou desconectar agora aqui e a gente vai testar, ver se está funcionando o acesso condicional, tá? O que a gente vai testar aqui? A gente vai simular como se a gente estivesse acessando de fora do Brasil. Então eu vou conectar de uma VPN aqui, para ter o meu IP de saída fora da rede do Brasil, ok? Então o que eu estou conectando aqui, beleza, eu estou saindo pelos Estados Unidos. Então eu estou conectando agora pelos Estados Unidos. Se eu fizer o refresh aqui da nosso What is my IP address, a gente vai ver que agora a gente está saindo aqui da Flórida, tá bom? Então a gente tem o nosso IP externo. Se eu voltar aqui e fizer o acesso novamente, né, com o nosso user01, olha que interessante. Olha que legal aqui. Se tiver tudo certo, ele vai bloquear esse acesso aqui. Vamos ver? Olha que legal. Você não pode acessar esse recurso, né? Agora, né? A sua autenticação foi feita com sucesso, mas você não está cumprindo aí os critérios de acesso, porque a gente criou uma política para bloquear acesso de acordo com a localidade, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa daí é a nossa política condicional da Azure, né? Outros provedores fornecem soluções muito semelhantes, tá? Cada um com as suas peculiaridades, cada um com as suas características. A configuração da Azure é feita dessa forma, tá bom? Então até mais, pessoal. Um abraço.